Olá, boa noite. Eu sou Cauê Olotti. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. Nosso objetivo é colocar em destaque, em pauta, um tema tão relevante para o desenvolvimento do nosso país e da nossa região noroeste do interior do estado de São Paulo, o empreendedorismo. Porque nós acreditamos em um Brasil que gera emprego, renda e o sustento de milhões de famílias. Nosso convidado de hoje é o deputado federal, professor de medicina, médico cirurgião, Dr. Simval Malheiros. O programa começa agora. Olá, Dr. Simval, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com você, Cauê. Muito bom. Dr. Simval é médico, professor e também deputado federal, representando a nossa região aqui, o estado de São Paulo, em Brasília, né, doutor? Sim, tenho a honra de fazer isso. Né? Ah, que bom. Para começar o nosso programa, eu queria pensar com o senhor e fazer uma reflexão sobre um pouquinho do nosso momento que a gente vive, né? Tivemos um ano de 2016, um ano bastante truculento, um ano onde nós tivemos até o impeachment de uma presidente. Viemos para o ano de 2017 com, vamos dizer, um cenário de melhorias, né? A expectativa, nós como brasileiros, de uma mudança, apesar de números ainda de desemprego que saímos de 11,8% do ano de 2016. Esse ano, infelizmente, ainda estamos na casa de 14%, que é muita coisa. Mas eu acredito que a palavra de ordem é renovação, é mudança, assim como todas as coisas que mudam para melhor ajudam, né? Qual a visão do senhor, doutor, sobre esse cenário? Perfeito, Cauê, você definiu muito bem. O Brasil vem de uma crise muito prolongada, na realidade, né? Que no momento ela ainda continua muito séria, né? Endireitar o Brasil precisa de realmente muito trabalho, muita fé e um esforço coletivo até, porque o Brasil caminhou para uma situação no qual o desemprego, a saúde ficou calamitosa, a educação também, de tal maneira que se a gente olhar com atenção, todos os índices que medem o desenvolvimento de um país estão sendo atingidos, né? De tal maneira que para corrigir o Brasil, ele tem jeito, sem dúvida, será um dos melhores países da humanidade, do mundo para se viver. Eu acredito que vai ser o Brasil, sem dúvida nenhuma. Pelo povo que vive aqui. O povo é um povo que luta muito, com todo esse sofrimento, dando uma baixa cabeça e enfrenta, né? Isso é uma personalidade de vencedor. Eu acredito que o Brasil está numa situação difícil, mas essa dificuldade será suplantada. Ah, muito bom. Bom, a gente vive aí um cenário de reformas, né? Tivemos aí agora a trabalhista, outras reformas da Previdência, grandes reformas para endireitar. Mas eu vejo que é muito importante uma visão agora de menos Estado, né? Para a gente tirar essa carga pesada do nosso país e mais mercado. E falando de mercado, a gente fala do tema do nosso programa, que é desafio de empreender, né, doutor? Qual a visão do senhor com relação a isso? Eu acredito que realmente essa seja a saída a curto, mas de médio para longo prazo. Porque o Estado já se mostrou ineficiente para cuidar da sua população. Então temos que desenvolver um novo sistema educacional no qual se produza nas pessoas, no crescimento intelectual das pessoas, na cultura de escolas, o empreendedorismo. De tal maneira que a pessoa consiga ter suas pernas para andar, que o governo, mesmo com dificuldades do Estado, ele consiga um desenvolvimento. E isso vai gerar empregos, vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde, tudo que nós tanto almejamos, a segurança pública, né? Há necessidade de se mudar, na minha opinião, o sistema educacional brasileiro, visando que a pessoa não formar pessoas para fazer concursos e serem empregados, e viverem a sua vida totalmente ligada àquilo, mas sim ser empreendedores para que criem coisas, que se desenvolvam, que pegam um limão e fazem uma limonada, vamos dizer assim, não fique assim preso naquele limão azedo, né?
mas que daquilo lá sai uma limonada, que sem dúvida isso vai gerar emprego, para a sua família vai melhorar, a família de todas as pessoas que vivem aqui nas nossas cidades também melhorará. Confio no Brasil nesse desenvolvimento. Eu acho que a saída é o empreendedorismo mesmo, educacional. E o senhor fala num ponto fundamental, a gente conscientizar os nossos jovens, desde pequeno, colocar isso na pauta, né? E você colocar em destaque. Você tem a opção de sobreviver, de ter sucesso, de não só o sustento da sua família, mas a gente vê aí uma mudança, uma transformação no mundo em que vivemos, né? Mudança onde os principais ativos eram de grandes empresas, com seus ativos, muitos colaboradores, e hoje, por exemplo, para um cenário onde a gente fala de aplicativos que facilitam a vida das pessoas e que valem bilhões, né? E foram criados por jovens através de uma ferramenta que tanto carece, né? Que é a inovação, pegar dos problemas que tem e surgir as oportunidades, criar mecanismos, meios. Então, é muito nessa linha, né, doutor? Sem dúvida. A inovação, por exemplo, eu acho que é fundamental, né? O mundo caminha para as inovações, né? Eu tive recentemente em Massachusetts, na universidade, discutindo esse assunto relacionado à medicina. Inovações na área médica. E isso há necessidade. Não se pode fazer o mesmo procedimento de uma mesma forma sempre. Tem que dali surgir novas técnicas, novos equipamentos e aplicar a outras áreas, se unirem para fazer um desenvolvimento muito maior que uma área sozinha não conseguiria. Por exemplo, na medicina, a biomedicina, a bioengenharia, a eletrônica, isso acoplado à medicina faz com que se beneficie demais os processos de cura dos pacientes, o processo de desenvolvimento da saúde. E que se cada um tivesse sozinho em suas áreas, não conseguiríamos fazer. Quer dizer, a palavra de ordem é união. União. Unir os esforços, as competências, as áreas de desenvolvimento, de tecnologia, de medicina, em prol de melhorar. Temos que inovar. Essa inovação e o empreendedorismo casa certinho com a inovação. Eu acredito que hoje é um processo mundial, né? A inovação já é aceita mundialmente pelos Estados Unidos, pela Alemanha, em grandes países, pela própria França, que tem que se inovar. Não se admite mais o indivíduo não ter inovações em seu desenvolvimento profissional, em suas áreas intelectivas, em seu desenvolvimento, para que pratique em sua vida novas atitudes, não só as mesmices, né? Mas novos processos, novos estudos, né? Sempre estar estudando, sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo com alguém que sabe um pouco mais. É isso que vai gerar um ser humano mais competente, com uma qualidade de vida melhor. Desenvolvimento, né? Pessoal, profissional. E menos dependente do Estado, né? O Estado, todo mundo sabe, né? Nós estamos em situação muito crítica, né? O dinheiro está faltando em todos os setores, né? Então precisa ter empreendedorismo e precisa ter inovação. O empreendedorismo é o caminho e a solução não só para o nosso país, para a nossa região noroeste do interior do estado de São Paulo, mas também para o mundo. E eu vejo que o senhor fala muito desse tema, mas não é à toa, né, doutor? Porque, afinal de contas, o senhor também já empreendeu. Sim. O senhor teve um supermercado, o senhor contava, né, uma confecção. Exato. Como que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa, no qual também eu percebi que, como médico, fica difícil gerenciar outras áreas, né? Tem que ter dedicação em todas as áreas que se submete a trabalhar, né? E por isso que eu fui, aos poucos, ficando com a medicina e com a política, vamos dizer, né? Claro. São duas áreas. Sou professor de faculdade de medicina, opero até hoje, faço mutirões de saúde, que eu considero também inovação, porque devido à situação difícil que está o Sistema Único de Saúde, o SUS, existem filas em todas as áreas, né? Os pacientes mais humildes do país, os mais carentes, vamos dizer assim, eles padecem muito com a saúde até cruel que existe no nosso país, sabe? Então, a história dos mutirões que eu inovei é o seguinte: os municípios têm a Secretaria da Saúde e tem ali cadastrados os pacientes que estão, por exemplo, na fila de cálculos na vesícula já há 2 anos, hérnias há 4, 5 anos, e outras doenças mais. Se eu for citar essas duas, mas são 50 doenças que a pessoa é muito comum nos seres humanos e eles não conseguem se tratar daquilo. E procedimentos muitas vezes fáceis de serem realizados, porém a estrutura não permite que ele tenha acesso. Então nós começamos a fazer a história dos mutirões, né, que faço há 6 anos isso,
mesmo antes de ser deputado, 3 anos antes a gente começou. A gente vê com o secretário da Saúde, vê com os hospitais, qual a demanda reprimida, que seriam patologias que estão ali na fila e que precisam ser resolvidas e não tem a solução, né? E isso a gente cadastra esses pacientes e vamos fazer uns mutirão em finais de semana. Então, eu opero sábado e domingo, e opero uma média de 15 a 20 doentes no sábado e 15 a 20 no domingo, de tal maneira que são 40 doentes que saem da fila, né? Ele vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu trabalho, vai poder trabalhar, porque esses doentes não podem nem trabalhar, aí surge uma crise social financeira muito grave. Então isso eu considero que, graças a Deus, eu participei da inovação dentro da área médica, né? Sem dúvida. Eu acho que isso tem que ser implantado em todos os setores, o empreendedorismo tem que estar visando, fazendo as pessoas. Não adianta você dar uma cesta básica sempre, tem que ensinar ela a trabalhar, dar oportunidade para fazer alguma coisa, que aí ele não precisará mais de ser humilhado, porque até uma humilhação, ele precisar de uma cesta básica para sustentar a família, né? Ele tem que ter um bom emprego, né? Ele tem que ter uma estrutura que permite que ele escolha o que ele vai comer, ele eduque o filho na escola que ele achar melhor, e não sentir um peso para a sociedade, né? Atuar na consequência, mas prioritariamente na causa, para que a gente provoque uma transformação não só imediata, mas de médio e longo prazo. E eu também parabenizo o senhor aí, que tem uma agenda bastante comprometida, né, em Brasília, e passa aí aos finais de semana fazendo um mutirão de cirurgias, ajudando aí os municípios, as famílias, as pessoas, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, Cauel, por ver você ter essa inovação do empreendedorismo na área empresarial. Porque nós jamais conseguiremos resolver o problema do desemprego no Brasil, que é muito sério, como você mesmo iniciou o programa dizendo, se não houver um desenvolvimento empresarial, né? As leis que têm que facilitar a gerar empregos, o empresário tem que se sentir bem com os funcionários, o funcionário bem com o seu patrão, de tal maneira que nós vivamos uma comunidade progressiva, né? Eu sempre digo o seguinte, não existe lado que briga com lado, são complementares, né? O empregador com o empregado, eles têm que trabalhar em harmonia, de maneira que todos os interesses sejam contemplados e haja desenvolvimento e sustentação e sustentabilidade para ambos os lados e o nosso país caminhe para o desenvolvimento, que é isso que a gente precisa, né? Perfeito. Doutor Simval, nós estamos nesse momento finalizando o primeiro bloco, mas você que está acompanhando o nosso programa, não saia daí, voltamos já. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez quero ratificar, deputado federal, professor de medicina, médico, doutor Simval Malheiros. Voltamos já. Estamos de volta, desafio de empreender. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Deputado federal, professor, médico, doutor Simval Malheiros. Como deputado, não teria outra pergunta, ou não poderíamos fugir dela num momento tão crítico que vivemos no nosso país, doutor, chamado tema corrupção. O senhor é médico, o senhor sabe, é o câncer para o nosso país, a corrupção? Cauel, você fez uma pergunta realmente que não poderíamos deixar de falar alguma coisa sobre isso, né? Você até definiu o que eu iria falar, né? Que a corrupção é na medicina como se fosse o câncer para a saúde, né? Quer dizer, a corrupção ela vem de muitos anos, a gente sabe que até da história do Brasil, o Brasil já foi roubado, vamos dizer assim. É verdade. Desde das suas origens, né? E que a corrupção caminhava no Brasil assim livremente e sorrateiramente e muito escondida, de tal maneira que se falava sempre, que eu sempre ouvi isso quando era criança, mas assim, que isso tudo acaba em pizza, né? Faça o que fizer, rouba, mas faz, né? Tinha muitos que falavam, não, ele rouba, mas ele faz. E hoje em dia, graças a Deus, se acordou com isso, né? Sabe-se muito bem que a corrupção não pode existir. A gente chega a pensar até que talvez seja uma doença da mente do ser humano para roubar tanto assim, vamos dizer. Roubam quantidades que daria para se construir uma cidade, né? Num país que se falta tantas casas populares, que as tantas casas estão fechando. Isso é um absurdo, né? O Papa tem uma definição que eu particularmente gosto bastante sobre a política, né? Que a política também é um ato de caridade, onde você faz pensando o bem comum, principalmente dos outros ou do próximo, né?
E eu acho que nós estamos vivendo um movimento interessante, onde tem muitas pessoas também querendo entrar nesse processo, contribuir. A própria participação com tudo isso que está acontecendo, com o instrumento da Lava Jato, com esse processo de corrupção que está, de certa forma, a gente não ouve falar de outra coisa na mídia, né? Mas isso também é para as pessoas se envolverem, entender qual é o processo para promover as mudanças necessárias. Só dessa forma nós chegaremos a um país melhor, um país desenvolvido, né? A política tem que ser um instrumento de ação social, né? A política, na realidade, ela é feita para os que mais precisam. Não é para os que têm mais, é para os que mais precisam, porque nós temos que subir as classes sociais do Brasil. Todos têm que ser... Mas uma coisa, construa você uma casa maravilhosa dentro de uma região muito pobre, uma favela. A chance de você ser assaltado é muito grande. Por quê? Há um desnível, um desequilíbrio. As pessoas o contraste muito grande. Em casas de submoradias, né? E se vê outro indivíduo em situações de muito conforto, e começa a gerar dentro deles um pensamento de revolta, de justiça, né? Por isso que a política tem que agir para melhorar as classes sociais do país, né? O dia que nós tivermos pessoas ganhando melhor, trabalhando, os filhos podem estudar em escolas boas, com dignidade, né? A saúde ser mais digna no país, que não hajam filas, que todo mundo precisa fazer um exame, ele será realizado, né? Isso não é milagre, é uma necessidade, é uma coisa justa e necessária, né? O dia que isso ocorrer, o Brasil já estará com uma outra visão, ocorrerá até mais amor entre as pessoas, porque essa corrupção gera um desamor nas pessoas, gera uma desconfiança, né? Poxa, mas como o cara está lá, votamos nele, ele está roubando, né? Sendo que nós aqui estamos numa dificuldade, ele está lá em berços de ouro, né? De fato, nós precisamos virar a página e fazer um filtro, né? Um filtro disso tudo. Um filtro disso tudo, tirar desse grande problema um aprendizado que pode levar o nosso país e deve, né? Para um país de desenvolvimento, um país diferente. Nós acreditamos muito, doutor, num país empreendedor, que gera empregos, que gera renda e o sustento de milhares de famílias. Quando a gente fala isso, a gente pensa assim, a gente tem que ensinar os jovens de hoje a pescar. Nós temos que ensinar o caminho das pedras. Hoje, além das profissões normais que todos têm, nós temos um caminho de inovação de tecnologia que é praticamente um mar aberto a ser descoberto, né? Com uma série de coisas para fazer. E nesse sentido é importante também que essas pessoas, que a gente crie políticas públicas, né, na esfera federal, estadual e até mesmo municipal, de incentivo para que o empreendedor consiga superar as dificuldades, né, as grandes taxas aí tributárias e a falta até mesmo de apoio para que ele possa evoluir e ajudar. Dessa forma ajuda o país, ajuda o estado e até o mesmo município. Correto, doutor? Perfeito. Faço suas e minhas palavras. Faço minhas e suas palavras. Né? Exatamente isso que o Brasil precisa, esse empreendedorismo, essa facilitação, esse desenvolvimento de ideias, de facilitações. Eu acho que, na minha opinião, o que o governo tem que fazer é gerar esse tipo de mentalidade e apoiar essa mentalidade. Porque a pessoa se faz sozinho depois, tendo aquele apoio necessário, ele conduz a sua própria vida. Ninguém pode ser teledirigido, isso não funciona, ou robotizado, né? Eu vou estudar, vou fazer um concurso e vou viver ali. Ele não tem ideias. Hoje mesmo vim de avião e eu estava pensando, puxa vida, pode se falar o que quiser, mas foi um brasileiro que inventou isso aqui. Né? Você reduz as distâncias, reduz os tempos. Quer dizer, o Brasil é capaz. Deputado federal, médico e professor Dr. Simval Malheiros. Muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito sucesso, viu? Obrigado. É uma honra para mim estar aqui no seu programa. Eu gosto desse tipo de programa, um programa ilustrativo, um programa que direciona ideias, que movimentam a população. Chego a dizer até que acho que Deus é brasileiro, porque enfrentamos tantas dificuldades e nós sobrevivemos. Né? Isso quer dizer que nós temos capacidade para sobreviver à crise e um dia sairmos dela e passar por cima de tudo isso e termos uma vida melhor. Né? Obrigado. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.